Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula aí. A nossa aula de hoje, gestão ambiental e sustentabilidade, tá? Vamos falar aí sobre a questão ambiental, né? O que é de novo aí na parte de gestão ambiental e da sustentabilidade, o que carece tanto no nosso dia a dia aí, em termos de preservação de recursos, né? E a preservação do ambiente e a manutenção para futuras gerações. Vamos aí falar um pouco aí sobre os antecedentes históricos da gestão ambiental. O ser humano é sabido que ele passou a impactar com muita intensidade o meio ambiente, primeiramente com o advento da agricultura, cerca de 10 mil anos atrás, né? Então, com esse advento aí da agricultura, foi o primeiro lapso, digamos assim, né, em termos aí de dano do meio ambiente. Então, o homem, ele substituiu uma enorme quantidade de espécies em um determinado ecossistema por uma quantidade limitada de espécies que foi selecionada em razão pura e simplesmente pelo seu valor como alimento, né? Ou então pura e simplesmente como razão para fins econômicos ou para fins de extração de matéria-prima. Então essa aí foi a primeira razão que o ser humano teve para poder desmatar. Em razão dos seus efeitos agressivos, né, o manejo da agricultura comprometeu o equilíbrio da terra durante os séculos iniciais da história das civilizações. E com o advento da Revolução Industrial é que aconteceu o que a gente chama de ação antrópica, ou seja, o ser humano conseguiu causar mais impacto ainda, só que dessa vez foi digamos assim, com um peso bem maior do que anteriormente, porque até então o desmatamento, até então a ação do homem, ela era em caráter linear, só que com o advento da Revolução Industrial, esses danos passaram a ser muito maior, né? E passou a ter caráter exponencial na devastação do meio ambiente. Então, o ecossistema ou sistema ecológico, ele seria o quê? Só como nota aqui, é uma unidade básica de estudo da ecologia que vai incluir todos os organismos de uma determinada área, interagindo com o meio físico de forma a originar o fluxo de matéria e energia. E o que é a ação antrópica? A ação antrópica é pura e simplesmente aquela ação que deriva do homem, né? Então, tudo que deriva do homem é ação antrópica. Tá? May et al., em 2003, diz o seguinte: em princípio é possível intervir no meio ambiente de forma que seja transformado radicalmente num ecossistema natural, substituindo por outro, que, embora artificial, também é equilibrado do ponto de vista ecológico na medida em que se mantém suas características a longo tempo. Então é possível você influenciar no meio ambiente e influenciar tanto na fauna quanto na flora de maneira em que causem danos, e esses danos podem ser reversíveis ou, na maioria dos casos, irreversíveis. A gente sabe também que a Revolução Industrial ela trouxe uma enorme quantidade de danos para o meio ambiente, né? Que foram bastante potencializados com o uso de combustíveis fósseis que a gente vê até hoje em dia aí. Com o advento de novas tecnologias, a gente procura sempre reduzir esse impacto ao meio ambiente, procurando fontes alternativas de energia, como é o caso de combustíveis não fósseis, como é o caso de energia solar, tá? Mas, de uma forma ou de outra, o ambiente ele já foi bem danificado, ele foi causado bastante dano ao meio ambiente devido a essa ação do homem que advém desde o início dos tempos. Então, a Revolução Industrial, como a gente pode ver de forma ilustrada aqui, ela ocorreu aí no fins do século XVIII
né? E o que ela fez? Ela simplesmente causou um processo aí de devastação de bens ambientais sem precedentes na história, ou seja, a ação humana ela foi potencializada em larga escala, tá? E isso com que intuito? Vamos evoluir, vamos melhorar as condições, vamos melhorar economicamente, então a gente vai destruir, a gente vai desmatar, né? Vamos manter um pouco ali, mas vamos melhorar as condições através do desmatamento, e isso não foi legal, né? É uma coisa que até hoje é vista, né, como uma ação irreversível. E com isso, com essa extração vigorosa aí de matérias-primas e energia que foram extraídas do meio ambiente, isso causou, consequentemente, uma devastação sem precedentes para a história humana, tá? Mais fotos aí do início da Revolução Industrial, né? Fatores aí como a exploração demográfica, a produção industrial em larga escala, as demandas de consumo cada vez mais acirradas, cada vez maiores, uma competitividade desenfreada, ou seja, as indústrias querendo cada vez mais e mais serem, né, melhores, produzirem mais, consumindo mais recursos, buscando mais mercado, uma ocupação desenfreada aí de espaços, passaram a atuar de forma combinatória no sentido de incorporar ao planeta novas formas de poluição do meio ambiente. Então, a gente faz a pergunta: qual o número de habitantes ideal no planeta Terra? Segundo relatos da Organização Mundial de Saúde, a gente precisaria de 2 planetas para poder manter a população que existe no planeta atual. Ou seja, a população que existe atualmente, com os recursos que existem ainda remanescentes no planeta, não é suficiente para poder manter esse planeta. Então, o que acontece? Não só o planeta, como as pessoas. O que ocorre então? Pessoas passam fome à custa de outras que vivem, né, numa condição de vida, numa ostentação do meio de vida, e isso é que ocorre. Essa que é a nossa realidade aí eminente no século XXI. O fenômeno também do aquecimento global, né, que foi advindo consequentemente aí dessa devastação, né, causou recursos, né, desastróficos em termos ecológicos, extinção de espécies, crescente despejo de resíduos tóxicos na água e na atmosfera, e também a ameaça da escassez generalizada de elementos naturais que são indispensáveis à atividade humana. Passaram com isso a despertar à sociedade o interesse da temática ambiental. Então, filmes como O Dia Depois do Amanhã, eu até recomendo para quem está me assistindo, né? Ele é um relato que ele fala simplesmente do que pode acontecer com a devastação em massa dos recursos ambientais da forma que está sendo devastada, ou seja, de maneira sem precedentes, de maneira inconsequente, de maneira impensada, sem pensar nas futuras gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, tá? Então, esse consumo exacerbado, esse consumo exagerado, isso tende a chegar um dia em colapso, se caso nós já não chegamos, né? Então o filme O Dia Depois do Amanhã, ele retrata muito bem como pode ser, o que pode acontecer com o planeta devido a essas causas, a esse consumo exacerbado, essa poluição, aquecimento global, efeito estufa, derretimento das calotas polares. Isso tudo são consequências da ação antrópica do ser humano. A expansão da atividade humana, ela não poderá ultrapassar determinado limite de ambiente global, e esse limite ele é denominado pela economia do meio ambiente como carrying capacity, ou seja, a capacidade de carga do planeta. Sintetizando, o que o planeta é capaz de suportar, até que ponto o planeta é capaz de suportar uma devastação
em escala global, da maneira que ocorre, sem, digamos assim, reagir, né? Até que ponto o planeta é capaz de suportar? E essa capacidade de carga, ela representa a capacidade que o planeta teria, somando as capacidades isoladas dos múltiplos ecossistemas, suportando essa ação antrópica sem sofrer uma degradação irreversível. Aliás, degradação irreversível nós já temos em vários aspectos, mas em alguns aspectos ainda pode ser reversível, tá? Você pode, por exemplo, desmatou, você pode replantar, tá? Reflorestar. Você pode, se você poluiu um ambiente, você pode despoluir aquele ambiente, mas em certos casos se torna impossível retornar ao patamar de 100, 200, 300 anos atrás. A própria Baía da Guanabara, ela era, digamos assim, ela era um berço ecológico, onde várias baleias iam, na época do descobrimento do Brasil, ter os seus filhotes. Atualmente a gente vê a Baía da Guanabara e a gente vê como, né, um esgoto a céu aberto, para não dizer o maior esgoto a céu aberto do mundo, né, que é a Baía da Guanabara. E isso se deve a quê? Ação antrópica. O rio Tietê, lá em São Paulo, o rio Tietê, quando ele nasce, ele tem águas límpidas, mas no meio da cidade de São Paulo ele é o quê? Ele é um enorme esgoto a céu aberto. Ele se tornou um local totalmente inóspito, totalmente sem vida, devido à ação antrópica do homem. O avanço da ação humana sobre os recursos do planeta, ele é conhecido, né, como pulsão, ou então ecological footprint, pegada ecológica. E é o resultado do tamanho da população mundial multiplicado pelo consumo per capita, ou seja, por cabeça, né, por pessoa, dos recursos naturais. Ou seja, as variáveis relevantes por essa análise são tanto o tamanho da população quanto o seu perfil de consumo. Então você vai ter o tamanho da população vezes o perfil de consumo, e isso vai dar o que a gente chama de ecological footprint, ou pegada ecológica, tá? Ou ainda punção. Então, até que ponto o planeta aguenta essa pegada ecológica? Qual o limite que a gente aguenta sem sofrer, digamos assim, danos irreversíveis, ou até já sofrendo? O que dá para fazer para melhorar ou para manter ainda o que tem? Um dado nível de punção da humanidade vai demandar, em contrapartida, o uso de áreas de terra e de água nos diversos ecossistemas que vão fornecer recursos naturais, renováveis ou não, necessários para o consumo humano. Então, se você devasta um determinado local e ele fica inóspito, você tem que consumir de outro local que ainda não está. E assim, o meio ambiente ele vai sendo devastado de uma forma ou de outra. Então, para efeito da mensuração dessa carga do planeta, você tem que considerar a capacidade dos ecossistemas que eles possuem de assimilar rejeitos e descargas geradas pela ação humana no meio ambiente. Ou seja, você fazer um tratamento de um esgoto antes de soltar ele no leito de um rio. Você pensar em, vamos povoar determinada área, vamos pensar aí o que a gente pode fazer de forma a não assorear os rios, destruir um mangue, devastar uma floresta. Então, tudo isso tem que ser pensado no intuito de impacto, tá? O progresso tecnológico ele é capaz apenas de atenuar os efeitos da punção, mas jamais de eliminar. O fato é que não seja possível ultrapassar a carga de um planeta, né? De não ser possível ultrapassar é que os efeitos gerados, que são deletérios no meio ambiente, eles possuem magnitudes catastróficas, ou seja, esses efeitos deletérios, eles não têm volta. Você pode influenciar o clima de uma região se você fazer um desmatamento acima do normal naquela região. Claro que pode. Aquela região vai passar a ser mais quente, menos chuva.
o efeito estufa vai ser insuportável, a quantidade de vida naquela região vai diminuir de forma drástica. Então, com isso, os pesquisadores eles se deparam com um problema de difícil mensuração, que seria a verdadeira capacidade de carga que o planeta é capaz de suportar. Tá? É como se você pegasse um balão, uma bexiga, essas bolas de aniversário, e fosse enchendo ela. Até que ponto você consegue encher ela sem que ela estoure? Né? Eu acho que não é bom a gente pagar para ver, né? Até que ponto você é capaz de suportar, né? Consumir sem, né, produzir de maneira que você possa fornecer ao meio ambiente, não só tirar dele. Existe um filme chamado Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida, que também retrata muito bem isso. Tá? Eu posso deixar esses links depois para vocês, tanto do filme Lorax quanto do O Dia Depois do Amanhã. Eles retratam muito bem essa condição aí. São filmes que fazem críticas à devastação humana, né? A devastação ecológica, e que mostram o que pode ser feito para poder melhorar, ou a consequência desses atos. Vou deixar para depois para vocês verem, né, o link desses filmes ou a descrição dos mesmos para poder assisti-los numa oportunidade aí propícia. Então, qual a sua pegada ecológica? Uma curiosidade. É possível calcular o impacto que os seus hábitos causariam no planeta. No site aí, descrito aí, footprintcalculator.org, você pode colocar seus dados e inserir informações sobre o quanto, por exemplo, de carne você come, se a comida é processada, se é produzida localmente, enfim, você coloca os dados ali e aí você vai gerar, né, uma perspectiva, uma projeção de qual seria o seu impacto no planeta. Eu acho que vale a pena depois fazer uma visitinha lá e ver, né, o que a gente está contribuindo ou não para o planeta. Então, como não existe uma precisão no cálculo da variável, né, do cálculo da pegada ecológica, é preciso quanto antes, né, adotar uma postura de precaução em face aí do que pode ocorrer, em face do que o meio ambiente vai, né, o que o meio ambiente vai te mostrar, vai reagir em contrapartida a essa não precaução da sociedade, da humanidade em relação ao consumo exacerbado, um consumo sem precedentes. Então, constitui em ato de urgência a criação de condições políticas, econômicas, institucionais, jurídicas, culturais, que tenham por propósito, de um lado, o desenvolvimento de inovações tecnológicas poupadoras de recursos naturais ou a substituição dos mesmos por consumo ecologicamente correto. Por exemplo, se você come uma banana, você joga a casca de banana no meio do mato, aquilo ali ele não tem pegada ecológica alguma, é biodegradável. Entretanto, se você pegar uma latinha de refrigerante e jogar no meio do mato ou no meio da estrada, ou se você pegar uma sacola plástica e jogar, quantos anos aquilo ali vai demorar para poder degradar, para poder voltar ao aspecto primário? E uma curiosidade, se você pegar uma garrafa de vidro e enterrar, digamos que você tenha, sei lá, 2 anos de idade, você enterra uma garrafa de vidro no chão. Se daqui a 90 anos, você com 92 anos for lá e desenterrar aquela garrafa, ela vai estar perfeitinha, vai estar no mesmo estado que você a deixou. Ou seja, o vidro ele é uma substância indestrutível, não inquebrável, ela é indestrutível, ela não oxida, ela não degrada, ela não corrói, então ela é uma substância praticamente indestrutível. Foi achado resquícios de vidro da Babilônia Antiga. Então o vidro ele é indestrutível. Olha só a pegada ecológica que a gente causa simplesmente pelo descarte
descoordenado, ou seja, um descarte não consciente. Então, qualquer nova tecnologia que use menos recursos do que os atuais e de outro estabelecimento, de novos padrões de consumo, vão implicar em quê? Num crescimento contínuo e ilimitado de recursos naturais. Ou seja, tudo que você utilizar em termos tecnológicos, de maneira que você consiga poupar esses recursos, isso aí vai ser bem-vindo. Então, como eu havia falado, se você joga uma casca de banana no meio do mato, aquilo ali não vai ter pegada ecológica alguma. Se você joga uma casca de ovo no meio do mato, aquilo não vai ter pegada ecológica alguma. Eu não estou querendo dizer aqui que a gente deve jogar de forma desordenada, não. Eu estou querendo dizer que o fato daquilo ali ter contato com a terra, ele vai degradar. E ele vai servir até de adubo. Se você jogar no local correto, se aquilo ali for descartado corretamente, aquilo ali vai ser até adubo. Uma folha de árvore, ela é biodegradável. Entretanto, uma sacola plástica não é. O papel é degradável, mas ele demora um certo tempo. O plástico também é, mas ele demora bem mais tempo. Um metal, ele é degradável. Um pedaço de ferro é degradável porque ele oxida. Agora, o vidro não é. E alguns metais também são de difíceis degradação. O desenvolvimento, então, de inovações tecnológicas poupadoras de recursos é uma ação coerente com o modelo de produção vigente desta aurora do capitalismo industrial, pois está alinhado à ideia de eficiência. Então, gente, a tecnologia ela tem que poupar recursos, não simplesmente criar mais e mais produtos, e esse produto tem resíduo e esses resíduos vão ser deixados para trás. Não, a tecnologia ela tem que auxiliar nesse sentido. A estabilização dos níveis de consumo per capita está em desacordo com o modelo capitalista tradicional, ou seja, tem sido caracterizado por uma criação incessante de novas tecnologias de consumo, com o advento da internet, telefone celular, mas a questão do descarte, ele é pouco difundido. Uma logística reversa, por exemplo, isso é muito pouco difundido no sentido de você dar o fim devido ao produto ao qual deixou resíduo. Por exemplo, uma pilha. Você não vai pegar uma pilha e vai jogar simplesmente no lixo da sua casa. Ela tem o descarte. Você não vai pegar, por exemplo, uma bateria de celular. Ah, não, vou jogar dentro do rio. Está errado, está totalmente errado isso. Uma embalagem de agrotóxico, por exemplo. Uma empresa que ela é ecologicamente correta, ela tem a obrigação de pegar aquele resíduo, aquela garrafa, né, que teve o produto agrotóxico que foi vendido, e ela tem a obrigação de recolher, tá? Quando você troca o pneu do seu carro, por exemplo, aonde você trocou, a pessoa fica com o pneu no sentido de reutilizar aquilo. Você pode triturar ele e fazer um pneu remold, por exemplo. Então, segundo Thomas, a degradação do meio ambiente ela sofreu um agudo incremento, né, em razão de outros fatores, tais como o crescimento populacional desordenado, né, pressões domésticas e globais para recursos econômicos escassos, políticas econômicas, negligência, esse é o fator principal, né, com bens públicos e naturais. Então, a negligência, tanto de quem produz quanto de quem consome, eu vejo como um fator primordial. Tá? Os custos decorrentes da poluição ambiental e da exploração acelerada dos recursos são enormes, em alguns casos até mesmo irreversíveis. Então, o problema das sociedades contemporâneas não é a incapacidade de obter inovações tecnológicas poupadoras de recursos, mas sim de conseguir uma mudança nos padrões de consumo que permita ao menos estabilizar os níveis de consumo per capita, porque senão simplesmente, como nós vemos aqui nas fotos, olha só, a pessoa num amontoado de coisas, correto? O ser, ele tem que ser maior do que o ter, gente. Você não é a soma daquilo que você tem, tá? Você não é a soma daquilo que você tem e nem tem que ser. O que nós somos não é caracterizado pelo que a gente pode acumular, comprar, consumir. E olha só essa última imagem aqui. Um pedaço da terra foi literalmente mordido, devorado.
Então, uma crítica a isso está nesse vídeo aqui, ó, a história das coisas. Eu recomendo também, esse aqui eu já até deixei o link, né? É um vídeo muito bom, um vídeo em animação que ele fala, ele é extraordinário, tá? Eu acho que vale a pena assistir. Então, para a gente poder terminar esse vídeo, né? Uma mudança de atitude do comportamento das sociedades é difícil de ser obtida, porque isso contraria condutas prevalecentes da lógica do processo de acumulação de capital vigente, ou seja, dos primórdios do capitalismo. O que o capitalismo diz? Produzir, 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 consumir, consumir, consumir. Naquele vídeo, a história das coisas, ele fala de forma excepcional sobre isso. Ele fala, tá? E que é caracterizado, portanto, para a criação de novas necessidades de consumo. O vídeo História das Coisas, ele fala justamente sobre isso, tá? Ele fala justamente sobre isso, da questão do consumo. Você vai consumir, né? Por quê? Porque na moda, né? A moda agora é diferente, então o meu já está obsoleto. Uma obsolescência planejada, né? Ou uma obsolescência perceptiva. Então vale a pena assistir. Eu faço mais uma vez um chamado, né? Faço mais uma vez um apelo a assistir o vídeo. Ele é excepcional. Então, para a gente terminar, Ferreira diz que, embora a preocupação com o meio ambiente tenha sido ainda no século XIX, tenha surgido, no século XIX, mas foi apenas no século XX, e mais precisamente na década de 70, que essa técnica passou a repercutir na sociedade, o marco da evolução do pensamento relativo à questão ambiental, nessa época, foi traduzido pela ideia de que o problema não poderia ser gerenciado com bem e responsabilidade localizada, mas sim um enfoque de responsabilidade global. Ou seja, gente, uma frase era capaz de resumir o pensamento dominante dos organismos ambientais em várias partes do mundo. Eu vou pensar de forma global, mas eu vou agir local. Então eu tenho que pensar de maneira global, ou seja, o que eu estou fazendo aqui e eu vou causar um efeito borboleta no outro lado do mundo. Tá? Então pensar de forma global e agir de forma local, porque o agir local ele vai influenciar de maneira global. Então, a gente termina o vídeo de hoje, né? Ficamos até na próxima aula, né? Tá bom? Fiquem na paz aí, fiquem com Deus.